Deputados começam a definir metas para as comissões técnicas da ALEAN. Algumas comissões, como a de Direitos Humanos e de Segurança Pública, já iniciam atividades esta semana. Josué Neto apresenta balanço da situação administrativa de municípios do Amazonas. Nós estamos entrando em contato com a população, com os representantes, com os prefeitos, com os servidores públicos, com as pessoas que nos passam as informações corretas no sentido de quais são as necessidades destes municípios. Pesquisa aponta o Amazonas como um dos estados com equilíbrio econômico. Mesmo sendo o estado mais afetado com a crise econômica, o Amazonas é apontado como o estado com as contas mais equilibradas. E mais, deputado Carlos Alberto destina recursos de emendas para o combate à exploração sexual de jovens. O ALEAN Notícias já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. Após reunião entre os parlamentares, ficou definido que a quantidade de comissões técnicas da Casa permanecerá a mesma. Em plenário, os deputados começaram a apresentar as ações que serão realizadas em 2017 na pasta que presidem. Durante a reunião realizada nesta terça-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Davi Almeida, apresentou a proposta de redução na quantidade de comissões técnicas da Casa. Ficou decidida entre os deputados a permanência da mesma quantidade, que são 24. Minha administração será uma administração participativa. Eu não vou comunicar aos deputados de uma decisão que eu quero tomar. Eu vou consultá-los e, diante dessa consulta, nós vamos tomar a decisão, a melhor decisão que seja para o Poder Legislativo. E decidimos que as comissões permanecem da forma que estão. Quase todos os deputados permaneceram nas suas comissões, aonde já atuam desde o primeiro biênio. O deputado Sinésio Campos continua na presidência da Comissão de Geodiversidade e disse que a pasta irá debater um novo setor. Agora foi incorporado, diante de um projeto de emenda constitucional do ano passado, que eu apresentei e foi aprovado, que trata da questão do saneamento básico. O saneamento não estava incorporado na Constituição Estadual. E como é que o Estado fazia investimentos nessa área sem ter respaldo constitucional? Então agora a nossa comissão também vai ser acrescido também do debate de saneamento básico. Nós entendemos que o Amazonas todo ressente exatamente desses investimentos e uma comissão técnica permanente da Casa para tratar desse assunto. Os deputados José Ricardo e Cabo Maciel, que estão à frente das comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública, respectivamente, afirmaram que já iniciam atividades da pasta ainda esta semana. Nós vamos estar fazendo um planejamento das atividades aqui nos próximos dias, inclusive com uma reunião que pretendemos realizar ainda essa semana já da Comissão de Direitos Humanos. Estivemos visitando a 18ª SICOM, em reunião aberta com todos os policiais, visitamos a 12ª SICOM. Hoje eu estive no BBE, que é o Batalhão de Bombeiro Especial, aqui em frente da nossa rodoviária, conversando abertamente com os bombeiros. A comissão ela sai de dentro da Assembleia para ir visitar as unidades da Polícia Militar. Uma das comissões técnicas que deverá ter mudança de membro é a de Meio Ambiente, conforme anuncia o presidente desta pasta, deputado Luiz Castro. Vamos ter uma mudança de um membro da comissão, que era o deputado Bigacia, agora vai entrar o doutor Gomes, que o deputado Bigacia foi eleito prefeito de Parintins e renunciou à sua vaga de deputado. 6 comissões tiveram mudanças de presidentes. A de Finanças Públicas passará a ser comandada pelo deputado Josué Neto, a de Indústria, Comércio Exterior e Mercosul, que será assumida pelo deputado Adjuto Afonso, a de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática será presidida pelo deputado Serafim Corrêa, a Comissão de Assistência Social e Trabalho terá à frente o deputado Doutor Gomes, a de Políticas sobre Drogas estará sob a presidência do deputado Sabá Reis e a de Educação terá o retorno do deputado Sidney Leite como presidente da pasta. O Amazonas é um dos estados brasileiros que estão com as contas públicas mais equilibradas. A afirmação é de uma empresa de consultoria integrada que realiza um estudo sobre a crise financeira no Brasil. O tema foi pauta na Assembleia. O estudo realizado pela Tendências Consultoria Integrada foi divulgado pelo jornal O Globo.
O levantamento faz um detalhamento da crise econômica no Brasil nos anos de 2015 e 2016. No último biênio, o Produto Interno Bruto encolheu em todas as 27 unidades da federação. A crise afetou ainda mais 13 estados, onde anulou o crescimento entre 2011 e 2014, entre eles o estado do Amazonas. De acordo com o estudo, as quedas mais expressivas em números absolutos estão na região sudeste e atingem os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. O Amazonas foi o que registrou a maior queda acumulada no período de 2015 e 2016, 12,2%. O levantamento mostra que, mesmo sendo um dos locais mais atingidos, o Amazonas está entre os 3 estados com as contas públicas mais equilibradas, com o 13º de 2016 pago e a folha de pagamento em dia. O tema repercutiu na Assembleia Legislativa. Para o líder do governo, deputado pelo PR Sabá Reis, as medidas adotadas pelo Executivo garantiram a saúde financeira do Estado. O que é que o governador Melo fez para que hoje nós tivéssemos um Estado reconhecidamente no país, pelo Ministério da Fazenda, equilibrado com as suas contas em dias? E é esse o reconhecimento que aqui no Amazonas só não vê quem não quer. E o pior cego é aquele que não quer ver. O Melo fez isso porque, você sabe, mandou para cá projetos, propostas de reformulação do Estado. O Estado era desse tamanho, ele fez o Estado ficar desse tamanho. E isso lhe deu a condição de atravessar a maior crise econômica que esse país já viveu, saudando os seus compromissos com fornecedores e principalmente com folha de pagamento. O detalhamento também aponta que os estados de São Paulo e Amazonas, por terem a economia bastante voltada para a indústria, tendem a ter uma recuperação mais acentuada, assim que a economia brasileira voltar a crescer. A Zona Franca de Manaus chegou ao patamar de 130 mil empregos nas mais de 600 fábricas no polo industrial de Manaus. O quadro de vagas atualmente é de 80 mil empregos. Durante discurso em plenário, o deputado Josué Neto fez um balanço de reuniões com os gestores de municípios do interior. Pavimentação de vicinais, educação e a geração de emprego e renda foram temas em destaque. Durante o pronunciamento, o deputado Josué Neto fez um balanço das viagens que fez ao interior do estado para discutir com gestores municipais as principais dificuldades de cada localidade. Em São Sebastião do Atumã, o parlamentar destacou a pavimentação da estrada que liga a cidade de Urucará, rota essencial para o escoamento da produção agrícola. Nós estamos já nos últimos 20 dias retornando aos municípios do estado do Amazonas. Iniciamos pelos municípios que fazem parte da região metropolitana de Manaus e também municípios do Médio e do Baixo Amazonas. De uma forma ampla, nós estamos entrando em contato com a população, com os representantes, com os prefeitos, com os servidores públicos, com as pessoas que nos passam as informações corretas no sentido de quais são as necessidades destes municípios. Em sua passagem por Parintins, o deputado anunciou a aprovação de uma emenda que garante a construção de um centro cultural poliesportivo e ainda projetos para a educação. Também esteve no roteiro de viagem do deputado a reunião com o prefeito de Rio Preto da Eva, com quem o parlamentar discutiu a geração de emprego e renda para a população. E eu tenho dito aqui na casa já há algum tempo que, devido ao grande número de desempregos gerados pela crise no estado, principalmente oriundos dos postos de trabalho que foram perdidos no polo industrial de Manaus, o nosso maior desafio é a geração de emprego e renda. Outra alternativa de economia para o município, sugerida pelo prefeito, foi a construção de um dos presídios federais previstos para o Amazonas. Um presídio federal, ele tem todo um sistema de segurança extremamente diferente do que nós conhecemos. No entorno dele serão criados novos postos de trabalho, qualificação das pessoas que trabalharão no presídio, ainda o fornecimento de serviços como alimentação, hotelaria, lavanderia, tudo em função desse presídio que será instalado. Josué Neto disse ainda que um requerimento foi apresentado à mesa diretora da casa e encaminhado ao governo do estado, solicitando que Rio Preto da Eva tenha prioridade na construção do prédio. O deputado Vicente Lopes destacou a importância do acesso da população à aplicação de recursos públicos.
Para o parlamentar, a transparência dos gastos e a fiscalização do Poder Legislativo inibe casos de corrupção. O deputado Vicente Lopes, do PMDB, utilizou o exemplo de Coari para falar sobre a importância da transparência nos gastos do poder público. Segundo ele, é injustificável que a prefeitura de Coari, cuja receita é uma das maiores do estado, atrase o pagamento dos servidores municipais. Por isso, Vicente Lopes defendeu o fortalecimento de mecanismos de acesso aos gastos do Executivo. As câmaras municipais e até mesmo a população precisam ter o acesso facilitado e claro aos portais de transparência. A partir do momento que o prefeito se sentir fiscalizado, ele vai ter com certeza mais zelo e mais cuidado na aplicação do recurso e até temer pelas ações que pode partir da própria sociedade local quando da aplicação incorreta. Então, certamente, eu não tenho dúvida de que isso haverá de contribuir para que os recursos sejam melhor aplicados e, consequentemente, dificultar essa facilidade, que é a impressão que se tem uma facilidade que o prefeito trata com recursos do município como se fossem recursos pessoais. Segundo dados do Ministério Público Federal, o índice de transparência do portal do governo do Amazonas passou de 4,6 em 2015 para 7,5 em 2016. O estado saiu da 26ª para a 23ª colocação no ranking. Manaus saltou da 26ª posição entre as capitais brasileiras, com nota 3,9 em 2015, para a 19ª colocação, com índice de 7,7 em 2016. A deputada Alessandra Campelo denunciou hoje que uma obra pública não foi concluída no município de Tefé. A parlamentar também questionou o custo da via de acesso. A deputada Alessandra Campelo quer mais informações sobre a construção de uma ponte em Tefé. De acordo com a parlamentar, o Executivo Estadual já repassou à construtora aproximadamente 7 milhões de reais, porém a construção não está sequer 10% concluída. Além disso, o custo da obra, que era de 16 milhões de reais, foi ampliado por meio de um termo aditivo para 20 milhões. Uma ponte construída em Tefé, que já está na sua 3ª medição, não foi feito 10% da ponte, a empresa da obra de 16 milhões já recebeu aí mais de 1/3 dessa obra, e aí, ao invés da obra ser concluída, o governo faz um aditivo e aumenta o valor da obra para 20 milhões. Mas o que se tem lá são algumas estacas. Alessandra Campelo irá encaminhar as informações apuradas ao Ministério Público para que se instaure uma investigação sobre possíveis irregularidades na obra. E até o fechamento desta edição, a Secretaria de Comunicação não enviou nota sobre o assunto. E você vai ver no próximo bloco. O deputado Carlos Alberto defende reforço nas políticas de proteção contra a exploração sexual de menores no interior e destina recursos de emendas para o combate à criminalidade. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. O presidente da Comissão de Jovens da ALEAN, Carlos Alberto, defendeu o reforço nas políticas de proteção contra a exploração sexual de menores no interior do estado. O parlamentar destinou recursos de emendas para um projeto que combate este tipo de crime. Carlos Alberto lembrou que em 2016 houve um aumento de 31% nos casos registrados de exploração sexual de menores na capital. No interior, a situação também é grave.
Por conta disso, o parlamentar defendeu ações focadas no interior do estado e deslocou recursos das emendas orçamentárias para a criação de um programa de proteção a crianças e adolescentes. Destinei R$200 mil da verba orçamentária para a criação do projeto Guardiã, que tem como coordenadora a doutora Linda Grauce. Projeto esse que traz um núcleo de enfrentamento ao tráfico de crianças e adolescentes no interior do estado do Amazonas, que conta com a parceria da Secretaria de Segurança Pública para atender casos de violência contra menores, principalmente no interior. A ideia é a realização de ações periódicas no interior para apurar casos de exploração sexual infantil. Presidente Davi Almeida pede um levantamento da Casa Militar para saber o contingente de PMs que prestam serviço na Assembleia. De acordo com o secretário-geral Saba Reis, até o fim desta semana, os policiais que fazem parte da cota excedente devem retornar ao Comando Geral para voltarem às ruas. Desde o dia 1º de janeiro, o Brasil desperta para um problema grave, a crise carcerária. No Amazonas, muito embora o esforço concentrado das autoridades de segurança já estejam surtindo resultados positivos, alguns ajustes ainda precisam ser feitos para reforçar o bem-estar da população nas ruas. A Assembleia Legislativa, por meio da mesa diretora, se sensibiliza em apoio ao governo e busca por soluções no enfrentamento à violência. Uma delas é fazer o levantamento junto à Casa Militar do quantitativo de PMs que prestam serviço no Poder Legislativo. E após esse estudo técnico, que deve apontar o número ideal destes servidores para a segurança do prédio, o excedente será reconduzido ao Comando Geral da Polícia e voltar às ruas. O líder do governo, o deputado Saba Reis, do PR, explica que essa medida é para atender à demanda social. Aqui tem um contingente de policiais que extrapola o número que está determinado por uma lei. O governador fez um apelo a todos, não seria diferente a nossa compreensão com este momento delicado que passa o sistema carcerário, necessitando de policiais, de pessoas que possam estar na rua. Defesa Civil do Estado apresenta plano de trabalho para enchente na calha do rio Juruá aos deputados na Aleã. Na ocasião, o órgão informou que preparou antecipadamente o envio de ajuda humanitária aos municípios que decretaram emergência. Dos 7 municípios da região da calha do Juruá, 2 já estão em situação de emergência por conta da enchente: Guajará e Ipixuna. Os demais em condição de alerta, sendo observados pelo Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Estado. O secretário executivo do órgão, Coronel Fernando Pires Júnior, apresentou aos deputados da Aleã o trabalho de atuação para as localidades afetadas pelo fenômeno, que já afeta mais de 2.500 famílias. O trabalho desenvolvido pela Defesa Civil juntamente com a Defesa Civil Municipal dos municípios da calha do Juruá hoje, que enfrentam situação de emergência, sendo Guajará e Ipixuna, é um trabalho já preventivo, né? Primeiramente preventivo, porque a gente vinha monitorando essa calha já há muito tempo e havia uma previsão, né, de um transbordamento dessa calha. O que aconteceu semana passada e com 10 dias de antecedência, a Defesa Civil do Estado já demandou ajuda humanitária para aquela região, principalmente de Guajará, que foi o primeiro município que decretou a situação de emergência. Um total de 12 toneladas de ajuda humanitária já foi enviado à região. Está sendo agora elaborado o plano de trabalho, onde será executado também a oficialidade do decreto do município, que ajudará as famílias, né, as comunidades que foram afetadas agora com a subida abrupta das águas da calha do Juruá. No plenário da Assembleia, os deputados Cabo Maciel e Josué Neto destacaram o trabalho em conjunto dos governos federal e estadual para as famílias afetadas por conta da enchente. Está aí, senhores, senhoras, deputados, Guajará passa por esse problema grande da enchente. O mais importante de tudo é que os prefeitos tanto a prefeita de Ipixuna quanto o prefeito de Guajará, têm sido 2 monstros à frente disso aí. Têm encampado diretamente junto com a população, mantendo contato com a Defesa Civil do Estado e procurando solucionar ou amenizar
o problema e o sofrimento dessa população. Realmente uma situação que é comum naquela região do Estado, mas que, graças a Deus, né, todo o staff do Poder Executivo, não só do Estado, como também federal, já estão atuando e já estão em alerta em relação aos demais municípios que ainda não entraram em estado de emergência. O líder do governo na casa, deputado Saba Reis, disse que deverá solicitar ainda o apoio do Ministério da Integração Nacional para minimizar os problemas causados pela enchente. É preciso que a gente possa fazer gestões junto ao governo federal para que o governo federal nos auxilie. O ministro Helder Barbalho, que é o ministro da Integração Nacional, vai ser provocado por nós, o governador já falou com ele, para que eles possam nos ajudar para minimizar essas questões que envolvem a situação dos nossos irmãos de cidade do Juruá, que 2 já têm estado de calamidade pública decretado e outras estão em situação de alerta. Na capital, a Defesa Civil do município deu início ao levantamento de áreas com risco de alagamentos para a construção de pontes que possam dar suportes aos moradores na cheia deste ano. O deputado Vicente Lopes apresentou um projeto de lei que incentiva o uso de energia solar no Amazonas. Foi o líder do PMDB, deputado Vicente Lopes, que deu entrada no projeto de lei. O objetivo é fazer com que o governo do estado conceda incentivos fiscais para empresas que produzem placas de energia solar e queiram se instalar no polo industrial de Manaus. Com isso, se ela recebe incentivo, tem condições de baixar o custo. Se baixar o preço, significa dizer que as pessoas, especialmente, a gente fala daqueles que moram na cidade, que podem gerar energia para o seu consumo, mas eu também me refiro àquele que mora em comunidades isoladas, onde não tem acesso à energia elétrica, que muitas vezes vive na base da lamparina ou do candeeiro com energia solar abundante, aliás, com a luz solar abundante, mas sem poder gerar energia. Para Vicente Lopes, o projeto fortalece a ideia de usar energia ecologicamente correta e sustentável. Que a gente possa continuar sendo um estado que defende não apenas a ecologia, mas também a produção de energia limpa e que possa, fundamentalmente, dar oportunidade àquelas pessoas e àquelas comunidades isoladas a ter acesso à energia elétrica para que ele possa ter o conforto do ar-condicionado, da geladeira, do alimento conservado, da água gelada, coisa que muitos dos nossos irmãos do interior não têm e quando têm é de forma temporária, uma vez que os geradores funcionam por uma questão de custo, de dificuldade, apenas por algumas horas durante o dia. O projeto começa a tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça e, com a admissibilidade já aprovada, passa a ser analisada nas demais comissões permanentes da Casa. Confira agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. Parlamentares começam a definir metas para as comissões técnicas da Alean. Deputado Josué Neto apresenta balanço da situação administrativa de municípios do Amazonas. Carlos Alberto destina recursos de emendas para o combate à exploração sexual de jovens. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre o Parlamento Estadual acesse ali.am.gov.br. Uma ótima noite para você e até amanhã.